você sente aquela alegria, às vezes você não consegue expressar em palavras, né? Mas você sente aquilo e você sabe que é real, né? Então a graça é dessa forma. Nós não podemos explicar totalmente, podemos explicar teoricamente que a graça é a favor não merecido, ok, beleza, essa é uma definição de graça, mas expressar graça na sua profundidade, na sua totalidade, penso que para nós só vamos entender isso quando na glória estivermos lá, vermos a Deus, ou vermos a Cristo na sua grandeza, experimentarmos a presença de Deus ali constantemente, diariamente, aí sim nós vamos entender um pouco mais sobre esta graça. Mas enquanto aqui nessa nossa limitação, nós vamos ficando com aquilo que a palavra nos revela e aquilo que Deus vai nos ensinando a cada dia. E tanto é que esta verdade ela é difícil de compreendermos, porque se nós olharmos, por exemplo, para Hebreus capítulo 4, verso 16, Hebreus 4, 16, e muito se faz a distinção entre graça e misericórdia, mas ao mesmo tempo que se faz distinção, muitos outros entendem que graça e misericórdia são a mesma coisa. Por isso que não é fácil nós definirmos efetivamente ou explicarmos satisfatoriamente, podemos dizer assim, o que é graça. Mas perceba que aqui vai dizer: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perceba que o autor aqui, ele vai fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Então, o que vem a ser esses dois termos, estas duas coisas? Se tem falado também que misericórdia está mais ligada ao Velho Testamento, né? Se usa mais a palavra misericórdia, não que não se use no Novo Testamento, ou que seja exclusiva do Velho Testamento a misericórdia, mas as ocorrências do termo misericórdia é mais percebido no Velho Testamento, enquanto que graça é mais percebido no Novo Testamento. E alguém definiu as duas coisas desta maneira, que misericórdia é Deus não dar o que merecemos, enquanto que graça é Deus dar o que não merecemos. É como uma criança desobediente que merece a disciplina do pai. Então, o pai não o disciplina por misericórdia. Ele merecia a disciplina, ele merecia o castigo pela sua desobediência, pela sua malcriação, pela sua rebeldia, mas o pai não o disciplina por misericórdia. E não só não o disciplina mediante a sua ação rebelde, mas ele ainda compra um sorvete para a criança. Ou seja, não merece o sorvete, mas o pai vai lá e compra o sorvete para ele. Isso é graça. Ele merecia punição e pela misericórdia o pai não deu a punição, a disciplina. E ainda assim o pai compra para ele um presente, um sorvete, pela graça. Aí é graça. É quando não merecíamos o contrário daquilo que recebemos. Merecíamos exatamente o contrário daquilo que nos foi dado. E me parece ser satisfatório, talvez não, mas me parece que alcança ali algum tipo de entendimento sobre a diferença entre misericórdia e graça. E nós somos alvos dessa misericórdia, nós somos alvos dessa graça. E como nós lemos o Deus de toda graça, nós precisamos entender o que vem a ser esta graça. E talvez, com certeza, talvez não, com certeza nós não vamos conseguir entendê-la totalmente nessa minha preleção, na minha fala aqui, na nossa meditação nesta manhã. Mas o meu desafio não é que nós saiamos aqui compreendendo totalmente sobre graça, mas que que cada um de nós, continuemos a orar para que Deus nos ensine cada dia mais a entender esta graça, a que nós compreendamos efetivamente o que vem a ser esta graça, porque nós oramos pela semana, nós agradecemos a Deus pela semana, mas será que nós entendemos realmente que essa semana que Deus nos deu foi pela sua graça e que nós não merecíamos nem mesmo os sofrimentos? É claro que não é fácil dizer para o pastor Douglas que isto é a graça de Deus, que lá no final ele vai ter uma bênção com tudo isso que ele está passando hoje, tendo que fazer um vídeo pedindo, buscando ofertas,
vendo a sua filhinha sofrendo, fazendo cirurgia, percebendo que talvez no decorrer da vida dessa criança ele vai ver essa criança crescendo e sempre necessitando, talvez mensalmente, de amparo médico, de tratamento. Como isso pode ser graça? De que maneira isso pode se manifestar como graça? Nós precisamos crer que é a graça. Talvez nós, por muito menos, já nos exasperamos, já ficamos desanimados, já entendemos que, eu acho que eu acho que eu mereço mais, não é? Mas, enfim, nós precisamos concordar que o Deus de toda graça, Ele olha para nós, conhece todas as coisas, conhece nossa estrutura, conhece o que podemos ou não fazer e Ele nos manifesta a sua graça. E de que maneira Ele vai manifestar a sua graça ao pastor Douglas, a mim, a você? Eu não sei, mas precisamos entender e crer que Ele está fazendo isso. E por isso eu queria trabalhar com os irmãos, talvez não só hoje, mas em outros domingos, as funções da graça. Qual é a função da graça? Quando esse Deus de toda graça nos revela ela, qual seria a função efetiva dela em nossas vidas? Bom, e sabemos que a primeira dela é salvar. A primeira das funções da graça, a primeira função da graça é salvar o perdido. Por que esta graça precisa ser manifestada? Um texto bem, voltando aqui antes de Hebreus, capítulo 2, versículo 11, tem algum aluno do Tocha aí? Não. Isso aqui é bem próprio do Tocha, esse texto, né? Tito 2, 11, acho que é o... Fala, Cauã. Vamos lá, decor. 2, 11. Pode ler. Por quanto? Vai perder o manual, hein? Por quanto? Muito bem. E Cauã, acho que perdeu o ponto, hein? Não falou, tem que falar decor, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Ou seja, a graça de Deus se manifestou salvadora. Primeira função da graça é salvar. A graça de Deus se manifestou salvadora. Por que salvar? Salvar quem? Salvar o homem. Salvar o homem do quê? De qual situação? Primeiro, porque o homem está morto, né? Sabemos disso. O homem espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A função da graça é salvar este homem que está morto em delitos e pecados. Este homem, ele está tão morto que ele não consegue perceber o grau do seu pecado. Ele está tão inerte na sua vida espiritual que ele não consegue perceber quão pecador ele é. Ele consegue olhar para si mesmo e perceber os seus feitos, perceber as suas proezas, o que ele edificou, o que ele construiu, o que ele realizou, seus dons, seus talentos, suas capacidades. Mas ele não consegue perceber e olhar que ele em si mesmo, a sua vida, nada é. Estava assistindo ontem, por exemplo, a final da Champions, né? E jogadores super preparados, realmente jogadores que estão ali no seu nível mais alto da sua condição atlética, e realmente conquistaram ali algo maravilhoso, não só dinheiro, mas também prestígio, conquistaram um título, não é? E eu estava pensando nisso, é bom, claro, é bom que ver esse sucesso, mas quando você olha para o ser humano e você percebe que tudo isso é passageiro, e que talvez muitos desses homens, desses jogadores, desses atletas que estão ali conquistando o mundo, que é o maior título que um ser humano, que um atleta futebolístico pode almejar, a Champions, talvez até, claro, a Copa do Mundo, enfim, mas estamos entrando já também nessa fase aí, né? Mas o que vai ser isso daqui a 100 anos? O que será isso? Todas essas conquistas,
Todas essas, esse poder, esse talento, esses aplausos, o que será daqui a 100 anos? Nós precisamos olhar para isso, mas talvez essas pessoas não conseguem ver isso. Não estou julgando este ou aquele, eu estou falando no geral. Quantas pessoas estão tão celebrando esses momentos e vivendo exatamente só por causa disso, quando na verdade há uma vida espiritual que precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, precisamos olhar para isso e realmente cuidar da nossa vida espiritual. Mas o homem que está morto, ele não olha para isso. Por isso que é a graça de Deus que precisa vir e precisa atuar no seu coração, porque o homem não vai conseguir, o homem natural, ele não consegue perceber isso. Lembra quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, e nem pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode entender as coisas, ele não pode olhar para a sociedade, para a sua própria vida e perceber que tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. É legal, é bonito, é claro, vamos curtir, vamos aproveitar o momento, sim, mas eu preciso perceber que um dia eu vou partir desta terra. E que a minha vida espiritual, eu espiritualmente estou morto e preciso de Deus para revivificar a minha vida espiritual. Estava falando com os homens agora há pouco, nós estamos aí com uma conversa agora no YouTube, né? Eu não sei se os irmãos perceberam, que os Estados Unidos liberaram alguns vídeos ou algumas informações, alguns artigos secretos sobre extraterrestres que vivem entre nós. Que, alguns anos atrás, eu até falava sobre isso, eu vi alguma coisa e acreditava, e acredito, né? Sobre algumas teorias da conspiração, e agora está saindo até pessoas bem conceituadas no meio científico. Se vocês quiserem procurar depois, fica à vontade, né, para procurar sobre isso, falando que não, saiu realmente em sites, em veículos noticiários dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos vai liberar informações, arquivos sobre alienígenas que vivem no nosso meio. São 4 tipos de alienígenas, de tipos de seres, né, que não são humanos, mas são híbridos, e eles se camuflam como seres humanos e vivem em nosso meio. São alienígenas que vieram do espaço e estão em nosso meio, estão vivendo entre nós. Eu acredito que são alienígenas? Claro que não. Claro que não. Esta é uma ideia humana que o homem natural busca para resolver esse problema. É a ideia do homem natural que não tem Deus para tentar explicar se isso é verdade ou não, né? Mas há veículos muito sérios que estão falando sobre isso. Podem procurar depois, os irmãos vão ver. São alienígenas? São marcianos com anteninhas verdezinhos? Não, irmãos, são demônios. São demônios. A Bíblia já fala sobre isso, sobre a intromissão que aconteceu no Velho Testamento, a intromissão de demônios na sociedade humana. Quando Jesus estava, isso aqui aflorou. Os demônios estavam trabalhando de forma intensa enquanto Jesus estava na terra. Mas eles continuam, e de forma que nós nem imaginamos. Portanto, o demônio não está naquela pessoa ruim, não. O demônio está nos políticos, na liderança que dominam. Os demônios estão naqueles que determinam a moda na sociedade. São aqueles que determinam ideologias que vão totalmente contra Deus, contra a palavra de Deus. E ele faz com que a sociedade fique, como eu posso dizer assim, enfeitiçada com certas ideias, porque aquela pessoa famosa, aquela pessoa bonita, aquela pessoa talentosa faz isso, faz dessa forma, então eu vou fazer também. E a sociedade segue como uma manada atrás dessa coisa, atrás dessa ideia, enquanto a Bíblia está condenando. Então, se tem uma multidão indo para lá, por que eu vou olhar para a palavra? Por que eu vou olhar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, de forma taxativa e de forma absoluta? A multidão está indo para lá, então eu preciso ir para lá. Quem vai ver isso? Quem vai seguir a multidão? Aquele que não tem o Espírito de Deus. Porque ele não consegue perceber que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Não é uma coisa de 2 mais 2 é igual a 4. É necessário o Espírito Santo de Deus fazer-me entender, abrir os meus olhos espirituais para compreender. Mas como é que isso acontece? Pela graça de Deus.
para transformar esse coração, para dar a esse coração a condição de olhar com os olhos espirituais. E nós vamos percebendo que cada vez mais o cerco está se fechando, o cenário está sendo construído para realmente a palavra do Senhor se cumprir, para a volta de Cristo Jesus. Dessa forma, irmãos, nós vamos olhando esta condição do homem, como que a sociedade está caminhando. Por que isso acontece? Ora, porque o nosso coração é corrupto. Naturalmente, Jeremias 17:9 vai dizer, enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração. Na liturgia, no início, eu li o texto falando sobre Romanos capítulo 7. O bem que desejo não faço, mas o mal que não quero isso faço. É isso que Paulo vai falar sobre si mesmo, sobre a sua condição de miserabilidade do ser humano, de pecado. Ele vai falar isso em Romanos capítulo 3, vamos lá para Romanos 3. Ele vai dar um quadro claro ali da condição do ser humano. Não há justo, nenhum sequer, no versículo 11. Perdão, versículo 10, né? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ordem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, isso aqui é a realidade do ser humano. Mas pastor, eu não faço o mal, eu não fico falando mal dos outros, porque aqui está falando de a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ordem e engano, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar. Eu nunca matei ninguém, pastor, esse versículo não fala sobre a raça humana. A grande questão aqui é a seguinte: quem você está tomando como parâmetro? Quem nós estamos tomando como parâmetro? A sociedade? O ideal de moral da sociedade? Porque se você realmente pegar o ideal de moral da sociedade, talvez muitos não se enquadrariam aqui. Somente aqueles que estão presos hoje, né, que estão enclausurados nas suas celas, cumprindo pena, talvez esses se enquadrariam. Sim, pastor, esse, olha, os pés velozes para derramar sangue. Se nós tomarmos como base a moralidade humana, sim. Agora, se nós tomarmos como base a palavra de Deus, não é bem assim. Se nós tomarmos como base a palavra de Deus, seus pés são velozes para derramar sangue. Muitos daqueles que derramaram o sangue de Cristo eram soldados, eram pais de família, que cumpriram com seu dever, que pagavam suas contas em dia, que eram bons amigos, que eram bons funcionários. Muitos daqueles que assinaram para que Jesus fosse crucificado eram bons homens, bons amigos, bons vizinhos. Não tinham nada para falar, talvez até observadores da lei. Se você tomar como base o que a sociedade pensa sobre derramar sangue, realmente talvez nenhum de nós esteja nesta condição. Mas se nós olharmos a palavra de Deus como base, tendo Cristo como centro de todas as coisas, quando pecamos, nós também não estamos pregando a Cristo na cruz. Nós também não somos responsáveis pela sua morte. Nós não estamos rejeitando a obra dele. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ordem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ora, irmãos, quando Tiago fala sobre a língua, né, o que falamos, o que dizemos, ou até o que pensamos, a palavra do Senhor vai dizer que antes que a palavra saia, Deus já conhece e sabe o que está no meu coração. Se tomar como base a política de boa sociedade, de boa vizinhança, de inteligência emocional, muitos não estarão aqui incluídos. Mas se nós tomarmos como base a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele conhece até o nosso íntimo, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, essa é a nossa realidade. É a realidade do ser humano. Esta é a nossa condição. Como que Deus vai olhar para um ser caído, pecaminoso, como esse que está relatado aqui?
como base da sua palavra, ou seja, tendo como base, perdão, a sua palavra, olhar para nós e ver algo de bom, não há nada em nós que possa justificar tal ação, tal feito de Deus em Cristo, seu Filho, para morrer, derramar o seu sangue, sofrer em nosso lugar. Desta forma, nós percebemos que a condição do homem exige que esta graça seja manifestada, que o Deus de toda graça se revele a nós, e como diz a carta de Tito capítulo 2, versículo 11, ora, a graça se manifestou salvadora, porque ela precisa se manifestar salvadora. Nós não merecíamos a condenação, mas o Senhor nos deu a salvação. Ele foi a nós e abriu os nossos olhos, porque não havia condição, a incapacidade humana de se transportar de um reino para o outro. Nós estamos no reino natural, o homem natural não aceita e não entende a coisa do Espírito, porque isso é loucura, porque ele é um homem natural. Mas para entender é necessário que ele saia do reino natural e vá para o reino espiritual. O homem não pode fazer isso. Ele não tem condições para fazer isso. E Jesus vai falar isso, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 6. João 3, 6. O que o Senhor Jesus Cristo, vai falar? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Há dois mundos, há dois reinos aqui. O reino natural da carne, do qual todos nós nascemos, e o reino espiritual. E Paulo vai dizer, assim que você está crucificado com Cristo, sois nova criatura. Só que eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para realizar isso. Assim como, por exemplo, está se falando muito de magnésio hoje, né? Como é que você toma o magnésio? Como é que Deus, né, pelo menos, providenciou para que o homem pudesse usufruir dos benefícios do magnésio? Sabemos que o magnésio é um mineral. Mas como é que você pode usufruir dos benefícios deste mineral? É necessário que um vegetal colocado na terra absorva aquelas propriedades do magnésio, aquele vegetal se torne uma árvore, se forme uma fruta, uma verdura, eu não sei, e você tome daquela fruta para você ter o benefício do mineral magnésio. Você não vai comer magnésio, você não vai comer a pedra, você não vai mastigar a pedra. Entende? É preciso que haja um reino entrando no outro reino para poder tirar daquele reino as propriedades. Da mesma forma, nós não podemos ir ao reino espiritual. É necessário que o reino espiritual venha até nós, pela graça de Deus, e possa transformarmos-nos para nós usufruirmos das bênçãos do reino espiritual, o ser nova criatura. E foi isso que Deus fez em Cristo Jesus, quando Ele enviou o seu Filho, o próprio Deus, nascido aqui nessa terra, se humilhou para que nós pudéssemos então beneficiarmos-nos do reino espiritual. Mas nós não temos condições, nós não temos capacidade para fazer isso, para realizar desta forma. Por exemplo, se nós olharmos 1 Coríntios 15, 45, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, em diante. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, ou seja, Cristo, né? Versículo 47, o primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como nos trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Ou seja, há dois reinos aqui. Cristo formou primeiro o natural, o terreno, Adão, do qual todos nós descendemos, mas por causa do pecado também recebemos a herança pecaminosa.
Mas o segundo Adão, o segundo homem, que é Cristo, que é espiritual, que veio até nós, pode proporcionar esse benefício de nós participarmos do reino espiritual. Como? O sendo nova criatura, nascendo de novo. Foi o que Cristo falou para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Como é que isso acontece? Pela graça de Deus. Não por obras de justiças praticadas por nós, como vai dizer Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós. Tito 3,5, vamos lá. Mas mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ou podemos colocar graça, né? Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo vai dizer, se é pela graça, né? Se é graça, é graça. Se for pelas obras, então já não é graça. A salvação é pela graça. Não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo trabalho do próprio Deus, ao olhar para a nossa natureza caída, ao olhar para o resultado do pecado na raça humana, ao olhar para o estrago que o pecado fez, porque o nosso problema não é Satanás, o nosso problema não são os demônios, não. O problema é pecado, porque o pecado cegou até mesmo Satanás. O pecado é maior que Satanás. Nosso problema não é o nosso inimigo, Satanás ou seus demônios. O nosso problema é o pecado que está em nós. E esta semente destruiu tudo o que Deus tinha planejado, entre aspas, é claro. Portanto, não há o que possamos fazer, não há condições em nós para fazermos qualquer coisa. Então, somente cremos naquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor e, pela graça, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ou graça, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o ser nova criatura, é o ser transformado em um novo ser, participando de um outro reino, como Paulo vai dizer aos Filipenses, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, perdão, né? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mudança de reino só é feita quando o novo nascimento acontece, a regeneração acontece. Mediante o quê? As nossas obras? Mediante o quê? Os nossos talentos? Mediante o quê? As nossas ações? É claro que não. É mediante unicamente a graça de Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque um dia nós fomos alcançados por essa graça. E quando fomos alcançados por essa graça, nós não ficamos ali celebrando, não ficamos ali colocando, falando em alto-falantes, né, sobre as nossas realizações, o que somos, o que fazemos. Nós dobramos os nossos joelhos e, envergonhados, agradecemos a Deus por tão grande graça, por Ele ter nos dado a capacidade para fazer aquilo. Para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, para estarmos aqui, para cantarmos, para ouvirmos, para exaltarmos o seu nome, para pregarmos, para evangelizarmos. Não é porque eu sou bom, não é pela graça de Deus, eu não merecia nem mesmo estar aqui. Mas quem conhece isso, quem entende isso, aquele que foi alcançado pela graça. Porque se não for alcançado pela graça, você vai estar sempre, eu vou estar sempre colocando em evidência aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Aí não é graça, é obras. Portanto, a graça, ela vem nos salvar e ela vai nos dar esse entendimento, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela se manifestou em Cristo. Romanos 3, 24. Isto é uma luta, irmãos. Com certeza isso é uma luta diária. De nós não nos permitirmos colocar em evidência os nossos feitos, realizações e as nossas capacidades. É Deus, pela graça dele. Sendo justificados gratuitamente por
sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Esse favor que não merecíamos exatamente o contrário, mas Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, pelo contrário, Ele deu além, nós não merecíamos, Ele deu além daquilo que nós merecíamos, ou seja, Ele nos deu algo mais, Ele nos deu ao contrário, perdão, daquilo que merecíamos, que foi a salvação. Nós merecíamos a condenação, Ele não somente não imputou a sua condenação, mas Ele também nos deu a sua salvação, a sua justificação. Ou seja, a partir de Cristo, no momento em que nós nos tornamos novas criaturas, o Senhor, Deus, passa a olhar para nós como seres justificados. Não seres justos, que nada pecam, nada fazem de errado, mas seres justificados em Cristo Jesus. Isso vai nos transformando. Lembra daquele menino que se rebelou contra o pai, que cometeu desobediência? Talvez no ciclo natural, nós poderíamos dizer, esse menino vai estar mimado, né? O pai deveria ter disciplinado ele, não o disciplinou, e ao invés de disciplinar, deu para ele um sorvete. Que bom se fosse assim, mas realmente no ciclo natural a gente vai mimar a criança dessa forma. Mas imagine essa criança compreendendo, porque a criança não entende que ela está desobedecendo, mas imagine uma pessoa que foi alcançada pela graça, e ela compreende a rebeldia dela, ela compreende quão transgressora ela era, mas Deus Pai, na sua graça, não somente isentou da condenação, mas deu a ela o presente da salvação. Ela será grata a esse Deus constantemente. Ela entenderá qual é a graça, porque ela sabe o que ela fazia. Talvez nós, quando crescemos, quando crianças não percebíamos isso, mas nós, quando crescemos, nós percebemos como meu pai teve paciência comigo, como minha mãe teve paciência comigo. Porque hoje eu estou passando a mesma coisa com os meus filhos. Hoje eu estou passando a mesma coisa e eu vejo quando esse moleque desobediente. Eu faço tudo, mas ele não consegue. Mas um dia vai entender, um dia vai perceber. Então, esse discernimento, esse amadurecimento vem pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Esta abertura de visão do que nós éramos e do nosso pecado e o que nós fazíamos, vem mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós percebemos, ó Senhor, quem era eu? Ó Senhor, me perdoa. Ainda olho para trás e me dá vontade de ir à frente e reconhecer a Cristo como Senhor da minha vida. Ainda me dá vontade quando o pastor faz ali um apelo. Eu tenho vontade de levantar a mão, olha, eu quero pedir perdão. Não que eu não tenha entendido que Deus já me perdoou, mas quando eu olho para a minha vida, para o que eu fazia, ou porque eu ainda faço, me dá vergonha do que eu sou, das minhas capacidades de pecar, da minha capacidade de pisar na cruz. Eu olho para mim mesmo e vejo a minha incapacidade. E vejo, Senhor, me perdoa. E pela sua graça, o Senhor concede-nos o perdão. Mas quem faz isso? Quem pode ter essa capacidade de olhar para si mesmo e não perceber nada de bom? Tem um coro que diz, nada encontrará de bom em mim, Senhor. Nada que eu possa colocar no seu altar. Somente aquele que foi alcançado pela graça vai olhar para si mesmo, vai olhar para a sua vida e vai pedir perdão a Deus, e vai chorar diante de Deus, e vai dizer, Senhor, eu não quero mais esta vida. Eu quero me render à Tua graça, porque eu sei o que eu era ou até o que eu sou, mas eu quero experimentar esta graça diária de transformação de vida. Mas em Cristo, percebam, 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus manifesta essa graça. Eu olho para a obra do Senhor Jesus Cristo e agradeço a Ele por tudo o que Ele tem feito. E esta graça, perceba, ela é plenamente suficiente. Esta graça, ela não é uma graça que você precisa ficar medindo.
Olha, é que nem o salário do mês, né? Você pega o salário, olha, isso aqui é para isso aqui é para o mercado, isso aqui é para pagar aquela conta, isso aqui, vamos deixar uma reservinha, porque se o carro quebrar, a gente tem que, né, tem que ter ali uma coisinha para... Não, a graça, ela é amplamente suficiente para todas as nossas demandas. E nós vamos falar isso mais para frente, mas eu queria ler com os irmãos em Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superou a graça. Sobreveio a lei, os princípios, para que a ofensa que nós praticamos contra Deus ficasse evidenciada. Quando nós trabalhávamos, nós preparávamos o carro e nós dávamos um primer, um fundo, para nós ver as imperfeições e dar um outro repasse de massa para lixarmos e aí então fazer a pintura. Depois de um tempo se criou um outro produto que você aplicava esse primer, esse fundo, aí você aplicava esse outro primer um pouco mais escuro e ele mostrava todas, você nem precisava, porque antigamente você precisava colocar um óculos e ir olhando ali, né? Porque quando estava só na massa não percebia, mas quando você dava aquele primer, aí você percebia e ia tirando. Mas quando se inventou esse novo primer, né? Esse novo fundo, esse novo componente ali, ficava muito claro. Você não precisava ficar procurando, ficava claro ali, ficava muito evidente o defeito. E aí você repassava de massa para depois então pintar. A lei é isso. A lei é esse elemento que Deus colocou para mostrar o quanto que nós somos pecadores. Para que se avultasse o pecado, para que se mostrasse a ofensa que nós estávamos praticando contra nosso Deus. E no nosso caso, contra o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo também. Mas perceba o que Paulo vai dizer. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde está o pecado, a graça ela é maior. Não significa que o homem não tenha que tomar uma decisão, que não tenha que reconhecer o seu pecado. Não significa que todo e qualquer homem está salvo, porque a graça a graça ela é evidente e ela é amplamente suficiente para aqueles que creem. Então, se você crê e você for a Cristo confessando o seu pecado, não há mais nada que impeça a graça de se manifestar e de se revelar a você e de limpar toda a sua vida, toda a minha vida, para a honra e glória de Deus. Não há aquele pecado que ficou lá, olha, Deus vai dizer, eu vou te salvar, mas vai ficar esse pecadinho aqui. Quando você fala, eu vou lançar na sua... Não. Tudo que Cristo fez está amplamente solucionado, desde que nós creiamos, é claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E fé é o quê? É olhar para Cristo. E fé é o quê? Confiar em Cristo. Entregar a sua vida a Cristo. Confessando a Ele os nossos pecados, entendendo que precisamos dele. Isso não significa que nós estamos fechando os olhos para os pecados. Nós sabemos das faltas e falhas, mas onde avultou o pecado, onde avultou a ofensa, superabundou a graça. A graça é totalmente suficiente para libertar-nos do pecado. Seja do pecado que nos levava à condenação, seja do pecado hoje, que nos leva muitas vezes a perder a comunhão com Deus, para tirar a nossa paz, aquela falta de fé. Imagine o pastor Douglas, por exemplo, né? Ele pregava sobre fé, sobre confiança em Deus. E hoje? Ele realmente está vivendo isso? Não é esta a graça que Deus quer trabalhar na vida? Nós vamos falar outros domingos sobre isso, mas não é exatamente esta graça. Ele é um salvo em Cristo Jesus, ele é um servo do Senhor, um ministro da palavra, que está conduzindo ali a sua família, trabalhando, servindo na igreja. Mas ele precisa aprender.
Todos nós precisamos aprender. E esse aprendizado vem pela graça. Esse aprendizado que não somos, que não temos e não podemos, é a graça de Deus se manifestando a nós para salvar-nos, não só do pecado da perdição, mas para salvar-nos de nós mesmos. Salvar-nos desta condição terrena, ridícula, de pensar que nós somos alguma coisa, quando na verdade não somos. Que nós temos alguma coisa, quando na verdade não temos. E pela graça, Deus nos chamou para sermos seus servos e estarmos aqui, falando, reunindo-nos, glorificando ao nosso Deus pela sua graça, por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque Ele é o Deus de toda graça, que em seu Filho nos chamou para a sua eterna glória. Continuamos na semana que vem, no domingo que vem, falando um pouco mais sobre a graça, as funções da graça, que é ensinar. Não é somente salvar, mas a graça ela segue, não somente salvando, mas também ensinando-nos, educando-nos e tantas outras verdades que podemos aprender com a graça do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça. Nós não a entendemos totalmente, plenamente, mas o Senhor tem revelado ela a nós, através de Teu Filho Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, que nos ensina, nos mostra, nos revela e nos traz, ó Deus, a consciência do que somos, do que precisamos fazer. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia, por este culto. Abençoe cada irmão, cada família, na sua semana, nos seus desafios, nos seus trabalhos. E que em tudo, ó Deus, possamos realmente crescer, entendendo qual seja a Tua vontade para as nossas vidas e sabemos que precisamos da Tua graça para isso. Nós oramos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vou pedir que a igreja escolha um hino para nós cantarmos agora e aí nós estaremos encerrando o culto desta manhã. Excelsa graça. Vamos cantar. Que excelsa graça, que amor. Que excelsa graça.